Estamos gravando. Maravilha. Eu vou... Sim, eu pensei em fazer aqui uma, né, usar algum cliente aqui da MCC, da Lions, para ir nesses temas aí. O que vocês acham? Acho legal? Top. Tá, Se alguém vocês têm tiver algum algum... cliente até específico que tiver com alguma questão, que queira, né, dar uma otimizada, ou daí podemos até pegar um exemplo de alguém que está mais precisando, mas é bom sim. Ou alguma que tenha entrado agora? Acho que eu estou vendo aqui, Aqualive, Autoescola, Boutique Saúde, Despachante Imediato Novo. Esse é novo? Será que é uma boa da gente fazer? Tá com quem esse? Cara, esse nome eu não sei como é que é o nome, despachante. Despachante Imediato, aí tá, entre parênteses, novo. Esse aqui eu não conhecia, essa conta. Vou compartilhar aqui, vocês verem. Cara, não tem nenhum despachante, eu acho. Doutor No, Vinícius, Futuro, GN, no medição. ClickUp. Cara, o Dr. Vinícius é bastante bucha ali. Não sei como é que o Michael tá com ele ali, mas ele é bem. É uma conta interessante, esse Dr. Vinícius aí. Ele tá reclamando, né? Ainda tá reclamando? Cara, ele é bem crítico, né? E Entendi. aí, de repente, medir como é que tá essa aí pode ser legal. Pode ser. Vamos nessa, então. Então, tá mostrando aqui 30 dias, né? 500 pratas de investimento. Aí, normalmente, a gente vê aqui, né? Eu gosto de ver mais até a aba custo e conversões, mais até do que cliques, porque tem interação, é legal, mas, na verdade, a gente não faz campanha para interação, né? A gente faz fundo de funil, né? Nossa intenção mesmo é entender o que está investindo e o que está trazendo de retorno aí, né? De conversões. Então, ó, a gente começou aqui, nem tá recente, né? Foi 4 de junho que começou a startar aqui, ó, a gente vê aqui, ó, claramente aqui que ela começou, né? Só custo, 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 e depois começou a trazer conversão. Chegou a estar um pico legal aqui de conversão, né? Que vai... Normalmente sempre digo aqui, esse gráfico aqui, quando a conversão começa a ir acima do custo, é que a máquina está começando a ficar bem regulada. Você começa a ver realmente, né, os resultados vindo ali e você tendo mais resultados do que o custo. Então, seguindo esse cronograma aqui, deixa eu só compartilhar. Vou compartilhar a aba toda. Aí, cronograma. Compartilhar a janela toda do cronograma. Aqui, que aí vocês vão vendo aí agora. Vocês vão ver melhor sempre que eu mudar de tela aqui. Então, ó, vou seguir aqui nessa ordem, tá? Joguei o documento aí para vocês na mentoria. Então, ó, vou começar sempre, né, por conversões, para entender como é que está, se, né, as conversões estão de fato rolando, né? Então, conversões estão aqui em metas, conversões, visão geral, né? Resumo. Se você clicar só no metas aqui, ele já vai para o resumo. Tá até sem grana lá. Na conta aí o saldo esgotou. Vou abrir aqui melhor. Então, vamos lá. O que a gente tem? Aí tem até já um ajuste para fazer, já vou fazer aqui que a gente, né, já prioriza isso também. Então, a primeira coisa, né, que a gente vê é se as conversões existem e se elas estão funcionando, né? Porque, né, hoje em dia, assim, dificilmente a gente vai trabalhar engajamento ou alcance, né? Ou tráfego, por exemplo, né? Isso aí, né, você vai, normalmente é um produto novo, né? Por exemplo, política agora que acontece, a gente trabalhar alcance, trabalha tráfego. Mas no nosso caso aqui, né, na maioria dos clientes, a gente vai trabalhar sempre o fundo de funil, que é a conversão. Então, a gente quer um clique no WhatsApp, a gente quer um formulário enviado, a gente quer uma compra, né, no caso de e-commerce ou dos sites que tem conversão de compra, a gente quer uma rota até o local, a gente quer, né, exatamente um fundo de funil ali, gerar um resultado final daquilo que o cliente está esperando. Então, o primeiro que a gente tem aqui, ó, a gente tem lead telefônico, né? Duas delas vêm direto do anúncio, uma é da campanha Smart, a outra é geral de todas as campanhas, né?
Então, a gente já tem registro aqui de, né, cliques nas conversões. Ela tá com valor, tá vendo? Aqui, ó, valor estão das conversões, R$ 1. R$ 1. Até um ajuste que eu estou fazendo aqui, assim, o Google ele muda muito, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando essas mudanças, né? Mudou agora o painel, né? E ele muda também, né, várias, né, métricas e a forma que as coisas funcionam ali. Então eu fiz até uma call com eles ontem, né? Então tudo que vai tendo de novidade, assim, eu, né, gosto de ir conversando com eles, né? Assim, quando a gente tem um valor legal aí, ele vai entrando num sistema deles lá que eles, né, vão ligando, assim, provavelmente os clientes aí que tem, né, que mais investem aí, vão entrando nesse programa, né, um programa de aceleração do Google que ele vai ligando e fazendo umas calls. Só que, normalmente, quando você vai criar campanha, eles vão fazer de uma forma muito ampla, né, eu conversei muito isso aí com o pessoal, né, anteriormente, então ele vai fazer de uma forma muito ampla e a gente não costuma trabalhar dessa maneira, tá? Porque essa forma ampla, ela é muito legal, né? Porque você atinge muita gente, só que a gente não, dificilmente tem verba para isso, né? E a gente está num país, que eu sempre comento isso, a gente está num país muito grande, né? O Brasil então, tem mais de 200 milhões de pessoas, cabem vários países dentro do Brasil, então assim, eu gosto de exemplificar isso aqui com uma panfletagem de rua, apesar de hoje em dia a gente não ter tanto isso, né? Mas eu acho que exemplifica bem. Então, assim, pô, quanto que eu tenho aí? Vou numa gráfica, né? Eu tenho cliente aqui de gráfica, quanto que é aí? Pô, vou gastar 5 mil no mês de ads, né? Vou usar o exemplo aqui do Dr. Vinícius, R$ 500 de ads. R$ 500 você faz quantos panfletos, né? Você vai fazer pouquíssimos panfletos, vai fazer talvez 1.000 panfletos, né? Talvez você consiga fazer uns 5 mil panfletos daquele menorzinho, né? 10 por 15, assim. Então aí, pô, eu tenho 5 mil panfletos, né? Com os R$ 500. Adianta eu jogar isso num raio imenso? Ou, por exemplo, ele trabalha, né? Nem lembro aqui qual é o local dele, mas vamos imaginar, assim, São Paulo, estou em São Paulo. Adianta eu ter, né, 5 mil panfletos, querer panfletar São Paulo inteiro? Não dá, eu vou acabar com os panfletos rapidamente, né? Então, o Google ele é um tiro de sniper, né, que a gente fala, né? Então, assim, a gente consegue focar num público exato, né, numa localização exata, a gente entender muito bem essa persona e chegar lá e entregar esse conteúdo, né, esse panfleto, mas para a pessoa certa, não ficar ali na frente do, né, do consultório, né, do escritório, panfletando. Então, esse é o maior diferencial que eu vejo, assim, né, do que a gente está fazendo aqui de mentoria, com simplesmente ligar para o Google e falar, pô, me ajuda aí a criar uma campanha. Quando você cria uma conta nova, tem lá um botãozinho para você fazer com eles, mas eles vão trabalhar dessa maneira, muito amplo. Então, aqui eu vou falar ali né, dentro do cronograma aqui, eu vou falar sobre como a gente faz, né, a coisa muito decupada para não ficar com né, atingindo essa imensidão de pessoas e consumindo toda a verba sem trazer resultado. Então, assim, primeira coisa, né, é um cliente que a gente conseguiu trazer resultado para ele, o Michael chegou a comentar comigo e tudo, ele fala que não está chegando e tal, é uma coisa que a gente tem que ir analisando e tentando achar caminhos ali para achar um resultado. Mas, assim, é um investimento muito pequeno, R$ 500, né, por mês, né, foi nesse último junho aí. Normalmente o Google, ele fala quando a gente começar com 1.200, que aí ele te dá 1.200, né, nos próximos 60 dias. Então, é uma espécie de número padrão para o Google, assim, ele fala assim, cara, você quer começar e quer ter resultado? Põe 1.200, né, já é uma matemática dele dentro do algoritmo deles para entender o que traz resultado ou não. Então, assim, como eu dou aula, né, no Superprof, né, já tive mais de 120 alunos lá, e a maioria são donos de negócio, às vezes chega uma galera que quer gastar R$ 300 e, sabe, vender um apartamento de 4 milhões e, pô, ganhar 200 mil de comissão. Eu falo, cara, não dá. Se você achar esse caminho aí, me mostra também, que eu estou procurando também uma coisa assim, gastar R$ 300 e ganhar 200 mil. Se alguém achar, né, eu também quero saber. Então, é importante até a gente ter muita clareza quando a gente falar de ads. Ads ele é efeito imediato, curto prazo, mas ele vai te trazer mais resultado, né, no médio e longo prazo. O algoritmo precisa rodar, a coisa precisa ir acontecendo, você precisa ter as conversões, você precisa ir lapidando a conta para a gente chegar lá, senão não adianta. Então, sabe, eu acho aí uma cobrança muito grande, já dando um feedback até ao cliente do Michael, né, eu acho que ele, não sei como é que tá lá, mas assim, eu acho um valor muito pequeno, com resultados aqui dentro da máquina, ele registrou resultados, mas para ele, né, para a expectativa talvez que ele tenha lá. Então, assim, ó, nesses últimos 30 dias... ele confirmou também que uma das ligações fechou e foi no consultório.
Ah, que bom. Aí, tá vendo? Então, a primeira coisa aqui, ó, é ver se está funcionando. Hoje está tudo ótimo aqui. A gente fez as conversões no Tag Manager, está tudo ok. Normalmente, quando você pegar o cliente, você vai ver aqui, inativo ou resolver problema, tá? A gente, né, se quiser, depois a gente pode ver um caso desse, quando vocês tiverem, a gente quiser fazer uma call, porque não tem muito tempo também, né? Tem 40 minutos aí, vou dar uma acelerada. Mas aqui a primeira coisa é a gente olhar se estão aqui as conversões que mais importam para a gente. No caso aqui, ó, ligações. Depois a gente tem contato WhatsApp, que foi a gente que fez junto, eu com o Michael. Então, ó, tá aqui, tá ativa, tem 12 conversões registradas, né? O valor tá zerado, porque a gente não colocou valor. E tem mais aqui, ó, business profile, né? Se alguém faz uma call lá do meu negócio, se alguém faz cliques para call hospedado pelo Google, nas campanhas Smart, né? Uma chamada também, que é cliques da call a partir dos anúncios, né? Aqui é map, né? Quando a pessoa tem interação com o local. Depois a gente tem rota. Então, ó, local directions, né? Directions e map directions, né? Se alguém entrar no local e clicar em rotas, fizer uma rota até o local, ele vai registrar a conversão. Tem aqui Android, que não faz sentido, a gente pode apagar, a gente não tem aplicativo, tá? Vou até apagar já aqui. Então, isso aqui só faz sentido se você tiver aplicativo. Então, assim, é um robô. Se a gente colocar um monte de coisa ali, não determinar tudo muito claro para o robô, ele fica confuso. Ele vai buscar coisas que não existem. Então, não vamos deixar ele buscar coisas que não existem. E aqui tem o leia mais, né? Saiba mais, né? Do local do Google, né? Que também não teve conversão. Uma coisa que é importante, que eu não cheguei a fazer com o Michael, né? Uma coisa que, assim, às vezes tem coisas que passam direto mesmo, e a gente tem que, né? A gente faz a call rápida ali, né? Tem 1 hora e tal, depois vai fazer uma outra. Então, já vou até olhar aqui e para a gente fazer. Então, assim, ó, você vê que a maioria aqui, na verdade, todas estão como principal, tá vendo? A otimização delas está como principal. O que é importante a gente deixar como principal? São as conversões que realmente importam para a gente, porque aí a máquina começa a priorizar a conversão para aquela principal e não para as secundárias. Então, por exemplo, calls é importante, contato do WhatsApp é importante, né? Agora, call do Business Profile, eu acho que acredito também, clicks to call também é importante, aqui, ó, clicks to call também é importante, e aqui a gente tem clicks to call do mapa, também é importante. Aqui a gente tem né, os directions, né? A pessoa ir até o local. Você acha que isso é tão importante, Maicon, ou é foco mais no fazer um contato ali, marcar uma consulta? O que você acha? Contato e ligação, principal. Contato e ligação. Então, o que a gente pode fazer aqui já? Né? Já ir nessas daqui, essas três principalmente, até o saiba mais ali também, que não vai importar tanto para gente. Vamos em configurações. E aqui você tem ela, ó, otimização de ações. Né? Ela está como valor R$ 1, não vamos usar valor, porque não tem valor, tá? Vou tirar o valor aqui. Peraí, vamos ver aqui em detalhes. Mas hoje está aqui. Ela nem está me deixando tirar nesse caso aqui, porque ela é direto do Google. Vamos voltar lá na outra também. Já tirei ali o valor, que é importante não ter valor. Valor a gente só vai colocar, né? Essa daqui também eu vou corrigir ela, tá vendo? Que ela está com valor aqui de R$ 1, né? Provavelmente. Então, o valor a gente só coloca valor quando realmente a gente tem valor. Aquela lá ela não me deixa mudar para secundária, tá? Essa deixa. Então, ó, essa aqui, como é lead telefônica, a gente vai manter e o valor a gente vai tirar. Isso aqui eu acho que eu mesmo que, né, passei direto quando eu fiz com o Michael, então já uma correção que a gente está fazendo. Então, tiramos valor. E aqui a gente deu uma olhada naquela. Essas estão travadas aqui que a gente não consegue, às vezes, mudar ela para a ação principal. Vamos ver aqui configurações. Essa é travada também, nem consigo mexer nela. E vamos lá na última, que é o saiba mais, né? Saiba mais também não é tão importante para a gente vai tirar esse saiba mais aí. Vou dar um refresh aqui, que está dando mensagem do Chrome aqui que não está... Travou a...
Tem alguma trava aqui, cara. Vou sair e entrar de novo, tá? Vou manter aquela ali. A conta do Google aqui tá assim também. Às vezes Do nada ela acontece. some e fica rodando lá, que vai carregar de novo e não carrega. A gente teve dias, cara, assim, que todos os meus clientes reclamaram. Tem dias, às vezes, que é a máquina aqui também, eu tô com uma internet muito boa, mas eu tenho que puxar um cabo, que eu coloquei né, eles vieram aqui, colocaram um outro ponto no quarto, mas não funciona tão bem quanto lá, tem que puxar um cabo mesmo. Aí essas estão travadas, eu não consigo, tá? Trazer, eu até vou conversar com o Google sobre isso, para entender. Eu vou ter uma ligação com eles hoje, 5 e pouca, para fazer Tag Manager. Eu vou conversar com eles sobre isso, porque eu sempre faço assim. O que a gente faz? Na verdade, a gente só tira ela de ação principal e coloca ela como ação secundária, porque a gente não quer que a máquina priorize esse engajamento como principal, né? Esse tipo de engajamento como principal, tá vendo? Na verdade, eu achei aqui, é porque o campo mudou realmente. Antes você clicava na ação principal e agora ia. Aí você volta lá, do lado superior direito tem editar meta. Aí ele vai ter as duas para selecionar e tirar do lado direito superior dessa faixa. Aonde? Volta lá. Pode voltar. Ele não tá indo nem... Pronto, tem o nome editar meta. Tem obter rota, por exemplo, aí nesse quadrado do lado direito dele, esse retângulo. Não tá indo não no meu aqui, não sei o que é lá. Olha aqui, ó, o que ele tá dando. É só nos... Essa aqui... Ele lá no canto direito da tela. No canto direito da tela mesmo. Lá na Olha aqui, ó. Essa não pode ser editada, tá vendo? Todas Não que é. tem esse tracinho aqui, ó, ele não vai, ó, tá vendo? Só essas que a gente não consegue editar, aquelas lá a gente consegue editar. Eu vou para configurações, ó, ele não faz nada, não acontece nada. Essas que são criadas pelo Google. A gente, né, tipo, a princípio não consegue mudar essa. A gente consegue mudar todas que não tem aqui né, o cadeadinho. Então, ó, por exemplo, essa daqui eu consigo mudar. Direction. Olha lá, apesar de que eu também não consegui mudar essa daqui também, não. É que é lá onde eu acho que o Murilo falou, cara. Onde? Fala aí. Vai à direita, volta ali, onde você estava na outra Tem tela. tem um retângulo. Calma aí aí, do lado esquerdo tem lá obter direita, rota. direita, para direita, mais para direita, mais para direita, mais para direita, teu mouse. Mais para direita, direita, para outro lado. Mais um pouquinho. Editar meta ali, ó. Direita, tu tá indo para esquerda, para outro lado, para outra direita. Aqui, aí, tá. Isso. Tá aí, vendo? aí não dá. Isso. Porque elas são criadas, então pelo próprio Google, então ela não... Fez aquela outra que tu falou que não era, tu não consegue por aí? Deixa eu ver por aqui, essa daqui área talvez... criada. também não vai, ó. Ixi. Ela vai, Se acerta? ela vai só nas que a gente cria, né? Tipo, essas são hospedadas pelo Google, né? Então, por exemplo, essas daqui, site, por exemplo, se eu for nessa daqui, eu consigo, tá? Ó. Ação principal ou ação secundária, tá vendo? Todas as que a gente faz, né? Na verdade. Então, as do Google, né, realmente a gente não consegue mexer. Então, assim, só esse detalhe que é importante. A gente manter como principal, né? Primeiro ver se elas estão ativas e depois manter como principal as que, né, realmente são as principais para a gente, secundárias quando ela não for aquela meta mais importante. No caso aqui, e valor das conversões, só manter valor também, porque aí cria confusão também na máquina, né, do Google. Só manter valor quando realmente tiver valor. Se ela não tiver valor, né, principalmente a gente usa mais valor quando a gente está usando e-commerce, né? Às vezes tem os valores ali de conversões. Então, no nosso caso aqui, como tem o mesmo valor ali, que é o WhatsApp, né? E cada clique do WhatsApp tem o mesmo valor, a gente mantém. Então, beleza, vou dar um check aqui e a gente vai para a próxima, que é metas das campanhas. Então, vou abrir campanhas agora. E dar uma olhada nas metas. Como a gente tem... vou começar aqui pela search. Como a gente tem... uma coisa que eu descobri também que é nova, tá? Essa questão do limitado agora, ele está limitando muito e muitas vezes não é por orçamento. Ele está limitando porque o Google agora, ele espera que a gente libere
ou a métrica de palavra ampla aqui da configuração. E aí ele não gera mais limitação. Se a gente deixar ela fechada, eu sempre deixei fechada, sempre, né, tipo, falava para a galera aqui, ó, tá vendo? Palavra-chave de correspondência ampla. Sempre mantinha desativada, só que agora eles né, para tirar aquele limitada, para deixar a campanha rodar melhor, eles estão recomendando a gente de ativar. Então, a primeira coisa aqui vai ser a meta, tá? Então, qual que é a meta? A meta, hoje, ela está como leads, contatos e contatos leads. Então, tá certo, né? Muitas vezes aqui, a gente pode estar com meta, né, com metas fora do que a gente está querendo. Na verdade, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer o contato no WhatsApp, a gente quer os leads no WhatsApp, né? Se a gente tiver com uma meta aqui, né, fora, por exemplo, né, meta de rota, por exemplo, a gente tira, elimina e mantém as metas só daquilo que a gente realmente espera que aconteça, que a gente tem como primário ali. E aqui, a gente tem a estratégia de lance. Deixa eu ver se eu já coloquei a estratégia aqui. Na verdade, eu coloquei a estratégia aqui. Vamos ver idioma também. Então, idiomas, né? Sempre eu recomendo, né? E o Google, na verdade, ele recomenda assim, cara, põe português, inglês, espanhol, alguma coisa sobre o tipo de negócio. Eu sempre recomendo todos, tá? Então, quando tiver aqui português, você, né, a gente até às vezes fazia aqui digitando todos, né? Por exemplo, eu vou botar aqui alemão para vocês verem. Se tiver só português ou alemão, aí você só clicar em X, que ela vai automaticamente para todos os idiomas. Por que todos os idiomas? Porque esse idioma, ele, apesar dele falar aqui, ó, o idioma que seus clientes falam, ele não tem a ver com o idioma que o cliente fala, até porque ele não está, né, detectando o que a pessoa fala. Ele tem a ver com... Juan, quer falar? Queria tirar uma dúvida e também acho que meio que compartilhar também um pouco do que eu vivo aqui, né? Uhum. Eu já fiz também, eu faço algumas reuniões com o pessoal do Google também, e eles sempre e eu sempre aprendi de um jeito e o pessoal do Google falava de outro. E o que que acontece? O pessoal do Google sempre me dizia para eu já começar com conversão. Eu vi ali que os lances dele tá maximizar cliques, não sei se é dele ou se é sua campanha. Mas eles sempre me diziam para eu começar com maximizar conversões, mesmo que eu não tivesse conversões na conta. Só que os professores de tráfego, o Thiago Tesma, até mesmo o Pedro Sobral, algumas vezes, eles indicam que a gente faça o famoso funil de conversão, funil em que você primeiro começa com cliques, depois você faça as conversões, maximize as conversões, e assim por diante. Eu percebo que quando a gente maximiza as conversões, o resultado é melhor, independente se tem conversão ou não. Mas eu queria ouvir de você se faz sentido isso, ou se realmente o funil de conversão dá certo, qual que é o melhor, o que você acha? Cara, eu, assim, na minha opinião, né, assim, né, hoje em dia, assim, dou aula lá, tenho, né, se você entrar lá no SuperPro, você vai ver que, né, se digitar Google Ads lá, eu sou o 01 que aparece lá, eu sou o cara que tem mais comentários, sou embaixador já na conta há muitos anos. Assim, eu trabalho buscando resultado. Então, assim, na teoria a gente vê muitas coisas, sabe? Estão me ouvindo? Sim. Alô? Estou ouvindo, pode falar. Tá, perdão, que caiu aqui a conexão aqui. Tá. Então, assim, eu busco os resultados, né? Então, eu já fiz muitos testes em cima das teorias, né, que a galera fala, mas eu acho que, assim, a gente tem aqui a liberdade de testar. E quando a gente testa e vê que funciona, você pode ouvir várias teorias, alguém vai chegar e vai falar, não, mas eu faço assim e dá certo. Mas se você testou ali e viu que deu certo, esse é o melhor indicador que você pode ter, né? Então, assim, como você, da mesma maneira que você falou que você vê nas suas contas que o maximizar conversões funciona melhor, cara, eu sempre vejo o maximizar funcionar melhor, sempre. E isso, assim, por que que eu sou um pouco criterioso com isso? Porque, assim, a máquina muda muito. Então, antes a gente falava de palavra-chave, hoje a gente fala de termos de pesquisa, agora ele já mudou para temas de pesquisa. Antes ele avaliava as keywords que tinham dentro do teu site. Hoje ele analisa o teu conteúdo inteiro, ele analisa a tua autoridade, né? Quantos backlinks você tem, ele analisa o nome do site, a URL, o título, o PageRank, ele é extremamente mais completo, ele analisa o nome das tuas imagens, se os teus outs estão feitos nas imagens, né? Então, assim, a coisa muda muito. Ela toma formas diferentes. E a gente tem que testar para ver o que está acontecendo nesse tempo real agora, né? O que está te trazendo mais resultado. E, cara, para mim, assim, ó, hoje está maximizar cliques aqui, a gente vai mudar, eu acho que provavelmente é porque a gente pegou a conta, né? A gente pegou a conta
Eu não lembro se a gente pegou a conta zerada ou pegou a conta pronta, mas assim, já teve vários clientes aí da Lions que estava como maximizar cliques, teve até um que é MacTech, né, que era da CC, não sei com quem que tá agora, e a MacTech, cara, ela tava tudo maximizar cliques, a gente fez alguns ajustes e caiu o resultado, mas assim, foi o tempo de, na verdade, eu acredito até para mim, ele foi um exemplo, assim, foi até um erro, assim, porque eu acho que quando você quer fazer algumas mudanças bruscas e você tem um bom orçamento e a coisa já está rodando bem, isso pode ser complexo, porque a máquina entra em novo período de aprendizado. Então, às vezes, é bom a gente criar campanhas, né, em paralelo para a gente ir gerando resultados nessas campanhas e depois ir mudando, né, a métrica. Hoje tem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu recomendo até, por algumas vezes que eu tive clientes que perderam, né, tipo, passaram dias com a máquina em aprendizado dando problema, eu recomendo mais você, se você quer fazer mudanças muito bruscas, né, num cliente que já está rodando há muito tempo, você esperar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, cria uma nova campanha, joga um orçamento para ela, com toda essa estratégia que você está imaginando, espera ela começar a trazer esse resultado, passar pelo período de aprendizado, e aí você vai tirando daquela lá e jogando para outra. Fala aí, Juan. Eu peguei a MacTech, eu já entrei, eu entrei faz pouco tempo na Alliance, foi na quinta-feira que eu entrei. Aí eu peguei a MacTech, eu olhei a campanha, e eu percebi que não tinha conversão configurada, acho que era esse o principal problema. As conversões não estavam sendo registradas quando eu entrei. Sim. Então, ficou até ruim para eu mandar o relatório para ele, porque eu coloco lá, investimento, 1.000 por semana, conversões zero, aí, com que cara que a gente entrega isso para o cliente? Mas, de qualquer forma, eu entrei, eu fiz uma campanha, a campanha, eu fiz a primeira campanha focada em conversão, com a conversão configurada, aí no outro dia ele saiu. Não deu tempo de... Ele saiu? Caraca, que pena. Cara, o problema lá da conversão é que a gente não tinha acesso, né? Tanto que, assim, todos os clientes do Maicon aí, todos os que a gente tinha acesso ao WordPress ali, né, ao Tag Manager, né, que a gente teve acesso às plataformas, a gente teve dia aqui que a gente fez só Tag Manager, sabe? Tipo, a gente só tagueou. E aí, quando a gente não tem, e quando a gente depende de um terceiro, a gente cai nesse problema, porque como é que eu vou configurar uma conversão se eu não tenho acesso? Ou se a gente depende de um terceiro que a gente não consegue acessar, né, para fazer a conversão. Então, assim, eu acho que por isso que eu até comecei ali pelo conversão, eu não sei como é que tá aí, né, nos outros clientes, mas assim, para mim a prioridade hoje, assim, quando eu, cara, pego contas para ver, a prioridade é sempre a conversão, para a gente já começar bem, sabe? Tipo, não jogar uma campanha ali maximizando cliques, buscando tráfego, etc., enquanto a conversão não tá. Se a gente já puder, já no primeiro momento, né? Por isso que tá como 0,1 ali no doc. No primeiro momento já ir para conversão, eu recomendo já no primeiro momento ir para conversão, já é uma coisa que eu faço de imediato. Depois eu posso falar para vocês, eu não entrei nisso aqui, né? Mas assim, cara, eu tenho uma coisa também minha, né? Que eu faço própria e eu, né, recomendo vocês fazerem, isso é algo que eu demorei muito para aprender, né, que é sobre a autoridade mesmo, né, sobre a autoridade e você fazer o SEO ali, né, o SEO, como alguns outros chamam, né, de uma forma extremamente criteriosa. Por quê? Porque a influência disso no Ads é muito grande, sabe? Tipo, é como você, né? Se você não tem autoridade e não tem um SEO ali muito criterioso, como o Google pede hoje, né? E essas análises a gente geralmente faz no PageSpeed ou faz no Ahrefs, né? Você põe aí Domain Authority, vai dar uma analisada nisso, assim. Depois eu posso fazer um exemplo para vocês verem. Mas assim, se você não tem, não adianta. A gente fica aqui. É como a gente colocar carvão numa máquina que ela não vai alcançar a velocidade. Você pode colocar lá encher de carvão, mas ela não tem capacidade de realmente pegar velocidade, não vai pegar. Então, assim, se a gente tem um orgânico muito bom, muito bem feito, muito criterioso, para a gente ter resultado no Ads, cara, o Ads voa. Então, assim, para mim, a prioridade sempre é a gente, esse critério na autoridade, no SEO, da gente fazer ali os ajustes, né? E deixar isso muito bem feito para a gente conseguir fazer essa campanha dar certo. Então, sempre começo por aí. Primeiro, na verdade, é ver a autoridade do site como tá, ver como, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um aqui do Dr. Vinícius. Qual que é o site dele mesmo, Maicon? doutorvinicius.com.br. Acho que é .br no final. Deixa eu ver aqui. Nem tá aqui no meu histórico. Eu vou colocar aí no... Tá bom.
Aí, ó. Vou fazer aqui bem rápido, já que a gente está gravando, eu acho legal, assim, para a gente dar uma olhada nisso, porque isso aqui dificilmente vocês vão ver alguém falar, né? São coisas bem ocultas, assim, né? Tipo, que não passam muito pelo tráfego, tá? Mas, cara, é muito importante a gente dar uma olhada nisso. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, só um site 2 pontos para poder ver a indexação dele como tá. Site 2 pontos e vou botar o URL ali, Dr. Vinícius. Então, ó, a indexação dele tá lá, ó, Tem como dar né? um Então, ó, zoom? primeiro, Pra mim que tá difícil o ver. nome do... Tá difícil? Vou dar um zoom. Melhorou? Bom, agora tá bom. Então, primeiro o nome do site não tem um nome, o nome é a URL, tá vendo? drviniciusdeazevedo.com.br. O ideal é que a gente tenha um nome. E aqui, ao invés de aparecer drvinicius.com.br, vai aparecer o nome do site. Depois a gente tem a URL, depois a gente tem o título e a descrição. Então, ó, Dr. Vinícius Azevedo, especialista em coluna. Beleza, tá legal. Mas onde, né? É sempre importante a gente ter a localização no título, tá? Então, você ter o nome do negócio, isso é critério do Google. 2, o que você faz, né? O que você está buscando ali, principalmente conectado às palavras-chave, no caso dele, especialista em coluna, que é importante. E 3, localização, tá? Em São Paulo, em Goiânia, né? Ter uma localização ali é importante. Depois você ter, né? Na descrição, você tem que repetir o Dr. Vinícius aqui, né? Tem que ter nome. Depois você tem aí a importância de ter o especialista em coluna, ó, em cirurgia da coluna, então já está aqui, ó, especialista em coluna, que é importante, né? E ter o local também escrito na descrição. Isso é um critério importante. Depois a gente faz uma análise. Geralmente eu uso essas 3 análises aqui, tá? Então a próxima é PageSpeed, né? Que é esse site aqui, também é do Google, não sei se vocês conhecem, ele é mais comum assim para ver geralmente velocidade, etc. Sim. E o outro que eu uso muito é o Ahrefs, né? Para a gente ver a autoridade e ver backlink. O PageSpeed ele demora um pouco mais. Vou aqui no Ahrefs primeiro. Então, assim, você colocou um site no ar, qual a autoridade dele? 0. Quantos backlinks ele tem? 0. Quantos sites fazendo backlinks para ele? 0. Isso é padrão. Todo site começa assim. Então, assim, se todo site começa assim, para eu conseguir ranquear no Google com esse site aqui, ou para ter resultado em ads, é difícil, sabe? É difícil. A gente consegue, vai fazer um ads muito bem aplicado ali, só que assim, provavelmente vai ter... Michael, se você puder me lembrar só, cara, eu tô, como a gente pegou assim de surpresa o cliente, eu não sei o local, onde que é o local dele? É Brasília. Então, ó, especialista, vou colocar aqui, ó, médico especialista em coluna, Brasília. Então, vamos lá. IC Vertebral, patrocinando, doutora Ludmila, especialista em coluna, doutor Grion, Unique, ortopedia, todos pagando. Beleza, depois locais, já que eu estou pedindo diretamente, né, tipo, uma localização específica, que é Brasília, ele já me pontua os locais também, isso é comum hoje em dia. Depois a gente vem isso aqui, que é muito comum também, o que as pessoas pesquisam também, e depois vem lá o primeiro 01 do orgânico. Quem é? Redditor. Encontre um ortopedista em coluna em Brasília. Fizeram um título perfeito, depois tem o Dr. Alia, depois Coach Brasília, depois tem o Dr. Eduardo Abdala. Eu não vou fazer da Redditor nem do Dr. Alia, eu posso até fazer desse Coach Brasília aqui, mas assim, são sites que são muito amplos, eles têm milhares de backlinks, então não dá para disputar com esses caras, tá? É muito difícil, a gente passa eles, né? Mas para a gente a prioridade é o negócio local que está em 01. Eu vou até fazer deles aqui, só para vocês terem uma noção. Bom, por que a Redditor está em 01? Né? Vou aqui, rapidamente, dar um check no backlink deles aqui. Né? Então, olha lá. O cara tem um rating de 71. Esse backlink, os links dos websites aqui, não está linkado. Assim, provavelmente, às vezes, ele tem travas lá que não faz ler, tá? Mas para você ter um rating de 7.1, isso aqui tem milhares e milhares de conexões, milhares de páginas, sabe? Tipo, quem que tá com um rating, cara, alto? Os grandes players do mercado, né? Isso aqui, backlinks a gente compra. Eu tenho contato com um jornalista, né, que é de Brusque até, que ela faz... Existem, né, inúmeras formas, sim,
né? Tipo, tem grupos, né? Se você botar no Google comprar backlink, você acha, mas existem grupos no WhatsApp, eu posso passar o link para vocês, que vendem isso. Isso aqui é um mercado de negócios que acontece 24 horas, né, no Brasil e no mundo, e que a gente às vezes nem faz ideia que existe, mas está acontecendo ali o tempo inteiro. Então as pessoas criam sites, geram um engajamento, geram AdSense nesse site e vendem backlinks para poder fazer conexões. Se um cara desse aqui, 71, ele vai lá e coloca e faz uma conexão e faz um backlink para o Dr. Vinícius, ele vai compartilhar a autoridade com o Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius vai subir aquela autoridade dele rapidamente, tá? Então, vou pegar agora aqui, ao invés de pegar essa galera que é muito alta, vou pegar o Dr. Abdala, que está muito bem feito, tá vendo? Olha lá, ó. O nome dele não é o URL, ele botou o nome Dr. Eduardo Abdala, a URL está aqui, Dr. Eduardo Abdala. O título, ó, cirurgião de coluna Brasília, exatamente como eu falei. Aqui, ó, ele repete o Eduardo Abdala, repete o especialista em coluna para poder ranquear junto no Google, tá? Pode falar, Michael. Pelo que eu entendi, tipo, esses backlinks eles são compartilhados entre sites, né? Tipo, um mais famoso compartilha para um menos famoso, vamos dizer assim, né? Falando de uma forma mais leiga. Aí, Sim ou não, pode ser qualquer conexão, tá? De qualquer site, mesmo que não tenha autoridade. Mas quando você começa a conectar um com outro, a autoridade passa a existir. Pode continuar. Aí um site que vai compartilhar com o outro, por exemplo, eles precisam ser do mesmo nicho? Não. Não é nada a ver. Né? Eu tenho um site meu que eu faço backlink para meus clientes, só para poder eles não ficarem com zero, sabe? Tipo, no meu site eu tenho um blog e eu fico fazendo backlinks ali para eles. E aí eu pago backlinks, às vezes, para o meu, para eu poder ter uma autoridade backlink. Olha o cara. Ele não fez quase nada, mas ele fez alguma coisa. Só por ele ter feito alguma coisa, ele está em quarto no orgânico. Se alguém está procurando um médico e não quer ir no Doctoralha, e já conhece aqueles sites e não está a fim de procurar ali, quer já achar um site ali específico, vai achar o cara. E olha a autoridade dele, 0.7. Ele tem 4 backlinks vindo de um site só, que é esse registro de médicos, que está linkando com o site dele. Simples. Mas essa coisinha mínima que ele fez ele pontuar e aparecer aqui. Então, assim, se a gente põe um backlink no Dr. Vinícius, ele provavelmente pode passar. Se a gente põe um backlink de autoridade, existe backlink de R$30, existe backlink de R$100, de 200, existe backlink de 12 mil, se você quiser botar no Metrópolis, né? Se você quiser botar no G1, R$7 mil, né? Então, se o cara tem grana para investir, ótimo. Se ele não tem, mas ele que faça o mínimo, né? Eu tenho né? Eu sempre uso como exemplo, eu gosto de usar, que eu fiz o site no Wix, né? E loja de souvenirs Rio de Janeiro. Você vai buscar lá, Lido Souvenirs. Esse cara aqui é o Rio Cop, ele tem um comentário lá no meu Super Prof, nele mesmo falando, né? Um francês, ele fala, cara, a gente não aparecia e agora a gente está entre as primeiras posições. O primeiro site, ó, souvenirscopacabana.com.br. É um site que eu fiz para ele básico, ó, fazendo com tudo que precisa. Ó, Rio Copa, lembranças presentes, não está aparecendo aqui, né? Mas está aqui depois falando Copacabana, ó, Rio de Janeiro, Copacabana, loja de souvenirs. Tá mostrando a HRF aqui. Aí tá mostrando a HRF? Ué. Eu tô vendo a tela inteira. O que aconteceu? Eu acho que é a internet, que eu tô vendo ali na call, tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês aí o Google? Sim. Pessoal, acho que é no teu aí, Juan. Deve demorar um pouquinho, talvez. Às vezes a internet dá uma... Voltou? Aqui tá aparecendo. Ainda não. Espera aí que eu vou reiniciar. Pode seguir. E aí, assim, quando eu vendi para ele, uma coisa simples, eu vendi para ele e falei assim, cara, a gente vai ficar nas primeiras posições, mas eu não garanto a primeira, porque o primeiro é o TripAdvisor. É difícil passar esse cara. Eu vou ter que, né, convencer o Google por todo o conteúdo e SEO que foi feito de que você é mais relevante para a loja do que o TripAdvisor. E é difícil. Pô, quer ver o TripAdvisor aqui, quanto tá? Né? Vamos dar uma olhada aqui rápida aqui para a gente ver o tamanho dele. Na próxima eu vou puxar o fio, cara, que hoje eu acabei esquecendo. Às vezes eu puxo o fio aqui e fica, como é que eu vou pegar um cara desse? Com 87 de rating. Cara, eu não sei por que hoje ele não tá pontuando aqui, ó, tá só mostrando isso aqui, mas isso aqui tá irreal, tá? Não é real isso aqui, não. De 2 em 1. Normalmente você vai olhar ali um cara desse de 87, ele tem 1 milhão de backlinks. Ele tem 3 milhões de backlinks, ele tem 7 milhões de backlinks, sabe? É uma coisa assim, fora do comum, G1 desse... lá, agora apareceu, tá vendo? É que eu tava lá no checker, ele oculta do checker, né? Ele quer que a gente pague o plano para aparecer. Então, ó,
Como é que eu vou bater um cara que tem 2 milhões e 800 backlinks, cara? Não vou nem vender isso para o cliente. Falo, ó, vamos ficar nas primeiras posições. Mas, pô, como é que eu bato um cara de 2 milhões e 800 backlinks? Como é que a gente compra 2 milhões e 800 backlinks? Não dá. Esse cara tem 2 milhões e 800 backlinks, não foi comprado. Isso aqui é espontâneo. As pessoas estão fazendo sites e fazendo backlink para o TripAdvisor. As pessoas estão fazendo sites, fazendo... E aí ele vai tendo 2 milhões e 800 backlinks. Então, assim, mas você vê que mesmo o Google entendeu que é uma loja que tem autoridade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, né? Para vocês verem, tipo... Esse trabalho aqui foi bem simples. Eu tenho sites que eu já fiz com bem... Né? Por exemplo, eu tenho um pacote lá de 5 mil que eu pago para essa jornalista. Ela faz valor econômico, Folha de São Paulo e mais de 100 backlinks ela faz num pacotão, assim. Ela dispara para um monte. Cara, aí o negócio bomba, né? A coisa toma uma forma, mas não é... mas normalmente o cliente não tem. Então, por exemplo, esse cara aqui agora, ele, pô, Dan, vamos fazer um para testar, 2 e tal, porque ele investiu nos sites que eu fiz para ele. Ó, a gente tem um rating de 5. Cara, tem 3 links de website, tem 18 backlinks só. Tá vendo? Não é algo absurdo, mas ele tá em primeiro, entendeu? Então, pra gente, assim, é o que eu falo, né? Resultado. Eu vou fazer o mínimo, o que você consegue? Ó, consegue ter R$30 para pagar por exemplo, eu acho que eu paguei 30 ou 50 reais nesse aqui, ó, Bio Carioca. Você tem, ó, o professor de Google Ads, sou eu fazendo um link para ele, tá vendo? A minha autoridade é 7 só. Esse site novo, professor de Google Ads, é novo, tá? É uma URL nova. Então eu tinha um outro que era dangoogle.site, que eu tinha mais autoridade. Eu coloquei esse agora no ar, deve ter uns 2 meses, então eu estou ainda criando autoridade nele. Ainda nem coloquei backlinks externos, estou só fazendo os backlinks para outro site. Então, assim, pô, eu vendi para ele esse aqui, ó, R$50. Vamos lá, vamos. Então, cara, beleza. Ajudou a gente, porque saiu do zero. Saiu do zero, você saiu do básico, que é onde todo mundo está, né? Então, primeira coisa é isso. Eu gosto de falar, eu estou falando isso aqui, na verdade, não é mentoria de ads, né? É uma mentoria de autoridade. Agora a gente está falando, né? A gente vai entrar no ads. Mas por que eu vou para cá primeiro antes de fazer ads? Porque eu sei que vai fazer diferença. Se eu empurrar esse site aqui com 0, eu vou ter que botar dinheiro, cara. E a máquina não vai funcionar tão bem como se eu tiver o site com autoridade. O Google já entende que organicamente ele está bom, ele já tem autoridade, ele já posiciona organicamente bem o site. Depois eu vou para o próximo ponto, que é, vou impulsionar. E o impulsionamento, ele vai te ajudar também na autoridade, desde que você tenha autoridade. Se você tem 0, o impulsionamento não vai fazer sair do 0. Mas agora, se você tiver mais de autoridade e você põe impulsionamento, você gera mais resultado. E aí, né, vamos mudar aqui para maximizar conversões, que realmente estava fora. Eu não lembro se a gente fez errado no primeiro momento ou se já estava essa conta, não lembro bem. Mas, assim, o ideal é maximizar conversões. Recursos automáticos, eu costumo gerar, tá? Mas eu já tive problemas, tá? Com recurso automático. Por exemplo, eu tenho um estacionamento que eu trabalho, né, em São Paulo, né? Estacionamento grande, né? Franquia, 2 estacionamentos, na verdade, ao redor do aeroporto de Guarulhos. Então, a concorrência é muito bizarra. E os caras, eles têm todo esse trabalho de backlink, etc., né? Tirando os meus clientes que não tinham e agora eu estou vendendo isso para eles. Mas, assim, você pega lá e o cara põe o nome do negócio dele como Parque Guarulhos, sabe? Então, Guarulhos para o Google é Guarulhos e Parque para o Google é estacionamento. E aí, o que acontece quando você tem isso aqui no ativado? Ele vai gerar, né? Ele gera recursos de título e descrição. Aí, o que acontece? O cara digita Parque Guarulhos, ele está querendo procurar o estacionamento Parque Guarulhos. Só que o Google entende o parque como estacionamento. Ele vai lá e gera um título no meu negócio, por exemplo, que é Mob City, e fala assim, Parque Guarulhos no título. E aí, cara, isso aí eu posso tomar até um processo, né? Então, é necessário ter um cuidado aqui quando você tem concorrência muito forte, né? Quando você tem um nível de concorrência muito forte, e quando essa concorrência tem um nome de negócio, no caso aqui não tem problema, por isso que eu estou ativando, porque o cara vai ter o nome dele, é Abdala, é doutor tal, é doutor tal. O Google não vai jogar, né? Ele vai jogar um título, cirurgia de coluna, doutor tal. Mas ele não vai jogar um título, doutor Abdala, cirurgia de coluna no nosso, porque não faz sentido nenhum para ele. Mas no caso, quando você tem essa concorrência que usa um nome, por exemplo, o cara vai lá e faz doutor coluna, né? Aí já complicou para o Google, porque o Google pode gerar um resultado, vai gerar um resultado de coluna ali. E se o nome do negócio do cara for coluna, aí dá até para se proteger, porque você vai falar, né? Pô, foi o Google que gerou.
e o seu nome de negócio é o nome de uma palavra comum entre o Google, mas só para vocês entenderem que isso pode acontecer. Assim, aí tu tá em casa aqui sem saber de nada, recebe um print do cliente, fala assim, cara, pô, tá aparecendo o título do outro aqui, pelo amor de Deus, o que você faz? Aí você tem que ir lá achar resolver o problema. Como tá lá limitado, eu vou ativar aqui também, tá? Que é o palavra-chave ampla, e é uma recomendação do Google. Aí o que eu falo para vocês? Testem, vejam, né? Tipo, o que vai ter de resultado. Se você vê lá em termos de pesquisa depois que a coisa está começando a trazer, né, resultados que não tem muito a ver, né, que estão muito fora, isso não é comum, porque tudo que estiver fora lá, você vai negativando e vai resolvendo. Mas aí vocês podem tirar. Mas eu recomendo manter ativada, principalmente porque a máquina está limitando as campanhas. E quando ele limita a campanha, ela perde muito a capacidade de trazer resultados. Então não é bom, né? Isso é uma recomendação comum do Google, não é bom a gente rodar com a campanha estando limitada, tá vendo? Ela vai sair limitada agora, ó, provavelmente, ó. Não saiu ainda não, mas eu acho que é porque tem grupos, tem política aqui, ó, saúde na publicidade. Depois a gente tem que dar uma olhada no que é. Mas, normalmente, quando você tira quando você põe na verdade limitou aqui pelo orçamento. Então é porque é um orçamento baixo, né? Estava aqui 50, acho que ele girou 10 dias aqui e já parou. A grana acabou dia 18. Então, ó, vou voltar aqui agora, vou aqui na Pemex, a gente dá uma olhada também na mesma coisa, né? Pelo que eu estou entendendo vocês, né? Vou dar uma acelerada, estou entendendo que vocês entendem, vocês, né, né, já tem uma noção boa aí. Então, ó, leads de chamada, né, que é exatamente o que a gente quer, e contatos, beleza? Não vou mudar nada, tá? Local, não precisa mexer em nada aqui. Maximizar conversões. Esse está do jeito que a gente precisava que tivesse, né? A outra estava maximizar cliques, beleza? Já está resolvido. Recursos automáticos está liberado também, né? A gente pode até deixar o URL final aqui também, né? Geralmente os recursos automáticos é bom deixar tudo liberado. Como essa é Pemex, então a gente não tem como mexer lá naquelas outras configurações que tem na Search. Então, beleza. Tá feito, tá? Já demos uma resolvida aqui. Ah lá, ó, saiu, tá? Ah lá, ó. Entrou em andamento e já saiu limitada. Pode falar, Juan. É só uma dica que eu aprendi também, acho que você estava falando de aprendizado, numa reunião com o Google, eles me falaram que quando você programa sua campanha, assim, o médico só atende na semana, vamos supor, que é difícil, né, mas um exemplo. E no final de semana você tem que pausar a campanha, sua campanha ela vai recomeçar o processo de aprendizado, então faz mais sentido você criar uma programação para que ela rode na semana e não rode no final de semana a partir da programação de anúncios. Porque se você pausar, você vai ter que recomeçar o processo de aprendizado. E quando você faz essa questão da programação, isso não acontece, ela continua. Então você não perde performance. Eu acho que a gente tem um cliente só aí, não lembro qual que era, na Lions, que a gente criou a programação para ele não rodar. Eu tenho um cliente que ele não roda final de semana, tá? E eu sempre faço a programação, nunca pauso na mão não, até porque tá doido, né? A gente tem máquina para fazer isso hoje em dia. Mas legal, isso é interessante. Vamos dar uma olhada aqui, então. Ó, já vimos idiomas, já vimos metas e vimos estratégias. Agora, como é que vocês estão de tempo aí? Porque vai dar 11 horas, vocês têm algum compromisso? Dá para esticar um pouco mais? Eu tô de boa. Por mim também dá para eu esticar aqui, depende mais de vocês. Só a dica do backlink ali já valeu. Exatamente, isso aí já... Eu também não sabia, não. Tu perdeu, cara, isso aí, ó, pô, você vê, eu faço Google desde 2009, cara, eu aprendi isso ano passado, cara, assim, do nada, um camarada, comecei a conversar, o cara me jogou, eu vou jogar o link, eu vou jogar o grupo de WhatsApp para vocês, e vocês vão ficar malucos, cara. Ela é mais assim, forte do que o CEO, até, eu acho, então, né? Muito mais. Mas, assim, o CEO, cara, realmente ele precisa ser feito de forma bem criteriosa. Eu já tinha até ouvido falar, mas com esses detalhes todos assim, não. Porra, essa aí... Eu acho que o Juan perdeu. Tu chegou a perder, Juan, alguma coisa aqui do backlinks na hora que caiu? Não, eu entendi que é importante a gente fazer pelo menos o básico ali, né? Pegar um site nosso e fazer algum linkagem para sair do zero. Inclusive, eu tenho a certificação de rede de pesquisa do Google e tem algumas questões lá que ele foca bastante sobre a autoridade do site e sobre o conteúdo do site em si. Ele fala que influencia muito na inteligência para poder ranquear melhor os anúncios e tudo mais. Não, inclusive, eu fiz essa prova inúmeras vezes, porque eu estava errando direto nessa parte aí.
ele é, cara, assim, tipo, a prova social. Para o Google é a prova social. Assim, cara, se tem um site poderoso falando, é igual alguém chegar lá e falar de mim. Um cara, uma autoridade, né, o Thiago, o Tesla lá, chega lá e fala assim, não, ó, tem um cara muito maneiro, se vocês quiserem fazer uma mentoria, pô, fala lá com o Dan. Pô, pronto, é uma autoridade. Vai vir um monte de gente aqui, cara, falar comigo, né? Então é basicamente Sim. a mesma coisa que acontece, só que oculta. Ninguém tá vendo o que está acontecendo, só, mas o Google tá vendo, né? E a gente começa, quando a gente descobre que isso acontece, entra nos grupos lá, você vê que é um mundo de negócios, cara, assim, é o dia inteiro, né? As pessoas criam sites de notícias, você começa a viver disso, né? Você cria um site de notícias, põe um AdSense, vende backlink, e aí daqui a pouco cria outro, aí o cara fica administrando vários links. Então, aí na próxima agora, né, cara, uma coisa que o Google não faz, eu sempre faço, aí não sei se vocês já estão acostumados a fazer também, mas é uma coisa que eu sou muito criterioso. Por quê? Por resultados e por volumes de dados, né? Pela maneira de ver dados. Então, assim, como que o Google trabalha, né? Aqui nem tá do jeito que eu gosto de fazer, mas aqui, como é um negócio local só e não atende muitos locais, a gente mantém assim. Como que o Google trabalha normalmente? Vai te falar, pô, cara, trabalha Brasília, né? No caso do Dr. Vinícius, por exemplo. Então, eu não tenho esse costume, tá? Então, como que eu trabalho normalmente? O cliente aqui, eu vou pegar a search dele, a gente dá uma olhada. Como que a gente fez aqui? A gente fez 2 pins de raios de 20 km. Então, 2 pins de raios de 20 km, que são os que mais importam para a gente. Então, assim, o Google aqui, no caso, ele vai sempre te pedir, vai falar, cara, não, vamos lá, vamos configurar. Se você fizer a primeira vez com ele, ele vai falar, pô, põe Brasília. Olha lá, Brasília pega isso aí. Como que é a melhor maneira? E aí, se eu pego Brasília e eu vou em locais, clico no local, eu só vou conseguir ver códigos postais. E isso é muito complexo para a gente ficar vendo códigos postais. Então, qual a maneira que a gente tem de fazer isso aqui ficar mais decupado e a gente ver o melhor número? Então, raio, você consegue fazer 100 pins de raio aqui. Normalmente, eu gosto de trabalhar assim, ó, 2 ou 3 quilômetros no máximo. E aí você vai fazer uma análise desse cliente. A gente sabe o ponto que ele está aqui, né? Que eu, né, acredito que ele está aqui bem no centro de Brasília, mas, por exemplo, eu vou colocar aqui bairros, né? Que são relevantes. Por exemplo, um bairro de Brasília. Fala aí, Michael, tu que é de Brasília? Tem alguém de Brasília? Não, mas o setor Não, eu Bueno, sou por de exemplo, Brasília. eu sei que é um bairro. Vamos? Setor Bueno, Asa Norte, esses lugares. Então, beleza, vamos fazer aqui, ó. Então, ó, setor Bueno. Esse cliente aí, ele atende no Gama e no Asa Norte, que é os que eu Então, coloquei aí, né? que são os 2 pontos, né? Olha lá, o Gama Gama, e Asa Norte. ó. Mas só que, tá vendo? Tá amplo. A gente pode decupar mais em pequenos microbairros, né? Quanto mais, a gente fez isso que foi aquela coisa, né? Inicial, na primeira inicial para fazer ele rodar. Mas isso é uma coisa de que a gente deixa rodar primeiro, ter estratégia de lance, traz resultado e a gente vai decupando, né? É uma coisa que, assim, normalmente, assim, fica por uma segunda, uma terceira aula. Então, se a gente tem todo esse bairro aqui, né, aparecendo e os anúncios sendo publicados para eles, quando eu for ver os dados, eu vou ver que veio daqui. Mas eu não consigo entender nessas micro-regiões de onde que ele veio. Então, qual a melhor maneira de fazer, assim, né, que eu vejo que me traz muito? Eu posso até abrir depois aqui uma outra conta minha aqui, depois eu vou mostrar para vocês no Google. Então, ao invés de eu fazer, tá vendo? Essa região zona, a gente vem aqui e faz micro-regiões, né? Vou fazer com PIN só para vocês verem, mas o ideal é nem fazer com PIN, é fazer com o nome do bairro mesmo. Então, assim, ó, pô, vou botar uma meta aqui, aí eu tenho uma meta aqui do lado, aí eu vou fechar aquele bairro, esses 20 quilômetros inteirinho com vários micro-bairros. Por quê? Quando eu pego os dados para ver, eu vou lá, né, tipo, vamos analisar aqui a conta agora, resultados, conversões. Eu chego lá na minha conta, ao invés de eu ver assim, ó, pô, tive tantas conversões nesse raio de 20 e tantas nesse raio de 20. Eu vou ver certinho, vou falar, cara, esse bairro aqui, ó, é muito promissor. E aí, o que a gente vai ter a autonomia de fazer? A gente vai lá e faz um ajuste de lance. Ó, eu quero mais 20% nesse bairro, quero mais 50% nesse bairro. Pô, esse bairro aqui está consumindo grana e ele não está me trazendo conversão. Ou eu tiro aquele microbairro, ou eu baixo o ajuste de lance dele, sabe? Tipo, essa lógica aí, cara, é a mesma que o Sobral fala do horário, será? Do horário não, dos dias da semana, né? Ele, em vez de deixar todos os dias, ele fala para na hora de botar os dias, botar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que daí depois tu consegue ver os dias que converteram melhor, de repente, né? Não sei, é a mesma lógica. É a mesma lógica.
O que é aí? Qual que é a ideia, né, na verdade? É você visualizar melhor os dados. Se você põe as coisas amplas, e aí é a capacidade que a gente tem, né, na máquina de, eu vou mostrar esse aqui, que é bem legal, até está começando agora, um cara que está começando agora, mas está começando a ter um resultado bom, fabricante de produtos. Então, assim, qual que é a ideia? É você entender melhor, né? Se a gente tem a possibilidade de fazer isso, por que a gente não vai fazer, sabe? O Google, ele fala assim, não, põe aí Brasília. Mas, pô, depois eu vou ver Brasília, é muito difícil de entender aquilo tudo. Se eu ponho micro-regiões, e eu tenho essa possibilidade de fazer, vai ficar muito mais fácil para eu entender depois realmente de quem são os campeões, né? Eu falo assim, cara, a análise de campanha para mim é o seguinte, pô, eu não faço uma campanha só, duas, se a gente tem orçamento, pô, fazer 10 campanhas, você vê esse cara aqui, ele é pequeno, ó, gastou R$700, mas eu já tenho 5 campanhas para ele. Então, ó, vou mostrar aqui os locais, ó. Então, olha lá, eu vou chegar aqui depois que eu tiver com os dados e vou olhar aqui, ó. Pô, eu tenho aqui, ó, 10 quilômetros a partir de São Paulo, ó, nessa campanha aqui, deu 12 conversões nos últimos 30 dias. Vou botar mais tempo aqui. 60. É porque ele é muito recente, está começando agora. Eu não estou lembrando agora qual outro que eu tenho, mas também a maioria está vindo dali. Mas aí eu vou começar a olhar aqui e entender, pô, olha só, cara, vamos ver por custo aqui. Pô, eu estou gastando, né, 44 aqui nesse aqui do Jardim Paulista e eu não trouxe nenhuma conversão. Meu custo médio está de 4, enquanto eu tenho aqui nesse outro PIN aqui, pô, um clique, né, gastei 5 prata, né, o custo médio está até alto, né, de 5 aqui, né, mas, sabe, a gente vai entender muito melhor os dados, a gente entende muito melhor de onde estão vindo as conversões, e aí você chega aqui, ó, pum, editar, ajustar lance. Ah, esse cara aqui é o campeão. Beleza, 20% nele, sabe? Ah, aquele cara ali tá ruim. Ah, mas o cliente não quer que tire ele. Beleza, menos 20 nele, menos 30, menos 50. Diminuo ou aumento. E aí E outra, você vai chegar com dados muito mais precisos na hora de entregar relatório para o cliente. Você vai falar, cara, olha aqui, ó. Pô, o bairro tal, tá te dando muito mais resultado. Vamos pensar sobre isso. De repente, aí o que a gente vai fazer? Até tirar esses bairros daqui, abrir uma campanha nova com só esses bairros, e aí você pega esse orçamento aqui. Eu faço muito isso também, tá? Então aí eu, pô, divido o orçamento. Quanto que a gente estava investindo? R$100 por dia nesse monte de bairros. Só que eu tenho 3 bairros que são campeões, são os Neymares ali, beleza. Vou isolar esses caras e vou treinar eles separados. Então vou colocar lá, pô, vamos botar agora R$50 para todos os bairros e R$50 só para esses 3 bairros. Aí eu olho que agora comecei a trazer mais resultado ainda. Putz, então beleza. R$20 para lá e 80 para o de cá, sabe? Até uma hora que você vai tendo vários tipos de campanhas, mas que elas estão conseguindo trazer muito mais resultado, elas estão muito mais focadas, elas realmente começam a te mostrar, né, resultados melhores, e você vai falar inclusive com o teu cliente, falar, ó, nós temos aqui uma galera que está trazendo muito mais resultado do que o anterior, né? Então, isso é uma outra coisa, sabe, que eu sou, assim, vi isso acontecer muito. No raio, você pode falar, Murilo. Não, é só para tirar uma dúvida. Nesse caso aí, a gente está falando de um cliente que atende numa cidade, numa determinada cidade. Um cliente que atua a nível Brasil, seria interessante, ao invés de adicionar Brasil, adicionar todos os estados do Brasil para ir analisando dessa forma aí também? Sim, assim, muito difícil, né, cara, o Brasil, né, é bom às vezes ser bem criterioso com isso também, porque assim, eu falo, cara, primeiro é entender o cliente, criar uma persona, sabe? Teu cliente ele atende pessoas de qual classe social? Você trabalhar Brasil, a gente começa pelo quanto o Brasil é pobre, tem regiões pobres. Eu trabalho com política, né, cara? Então, assim, já fiz muito. Eu já administrei mais de 4 milhões no Google, mas, assim, pô, de cliente privado mesmo foi muito pouco. Não deve chegar nem a 1 milhão, assim. A parada de política mesmo é que, né, fundo eleitoral, assim. Eu já fiz, uma vez, eu fiz prefeitura do Rio, os caras marcaram né, eu tenho print lá de tela lá, eu fazendo call com o presidente do Google, com o diretor master lá, os caras vêm assim, e aí, vamos fazer 2 milhões por semana, não sei o quê, é tipo loucura, porque é fundo eleitoral, irmão, sabe? Tipo assim, ninguém tá preocupado, você vai receber lá 9 milhões, 10 milhões, aí, pô, vamos gastar quanto de Google, né? Eles mesmos já vêm com essa matemática, então assim, muito difícil, cara, trabalhar isso tudo, assim, o ideal é decupar, mas assim,
e muito criterioso, cara, assim, no teu cliente, sabe? Pô, ele só atende pessoas de classe social mais baixa. Aí você, cara, nem faz aparecer nos bairros, quebra um pouco as regiões todas ali de mais, né, de mais grana, e não, né, onde que eu vou hoje em dia, né? Cara, ou no Gemini aqui, Gemini, ou você vai no ChatGPT. Chega lá e fala aqui, ó, bairros mais valorizados de Brasília. O cara só atende cirurgia de coluna, a cirurgia dele custa, pô, 20 mil. Eu não vou conseguir atender cirurgia de coluna para as pessoas que não têm essa grana, sabe? Então, ó, pum. Aí, ó, pô, te deu aqui, você fala, né, no chat GPT até, geralmente eu falo, cara, faça a listagem para mim sem imagens, né? O Gemini, ele bota geralmente imagens e tal. Aí você pede só me lista aqui, né? Lista. 10 por mês, né? Oi? Não, falei alto aqui, pensei alto, desculpa. Lista de bairros mais valorizados de Brasília. Então, sabe, uma coisa que eu queria falar que é importante, o PIN você faz até 100, mais de 100 não dá. Então você tem que ser criterioso ali no PIN com 100. Só que você pode colocar 100 PINs e ainda incluir outras regiões macro, né? Então dá para misturar também o PIN com outras regiões. Mas você não tem que entender a persona. A persona é uma coisa básica também, que você tem que entender. É a primeira coisa para conversar com o cliente. Cara, quem que você atende? Qual o poder aquisitivo das pessoas? Né? Qual a idade delas? A gente vai chegar em público-alvo ali, né? Então, assim, ó, aí geralmente eu vou lá e vou decupando isso aqui. Aí me dá 10, eu falo, pô, me dá mais 50. Aí eu vou lá e, cara, e é chato. Por que ninguém faz também? Porque é muito mais trabalhoso, né? Tipo assim, ao invés de você chegar lá e botar Brasília, enter, tá salvo. Você vai ter que ir lá no raio e você não consegue colocar ele em massa. Você vai digitar um de cada vez, né? E vai acabar a bateria. Deixa eu só ligar aqui a bateria do laptop, só um segundinho. Então é importante, né? Tipo, entender bem essa persona, para a gente não ficar, sabe, pô, mostrando um produto que não é para rico lá no bairro dos ricos, pagando caro, porque lá nos ricos o custo médio é maior, o leilão é mais caro, sabe? E nem tentar vender para os 50% de menor renda, né, que estão aí, né, 50% menor renda no Brasil deve dar, tipo, cara, um salário mínimo, mais ou menos, de renda familiar, sabe? Então, não faz essa galera, e assim, outra coisa que vocês têm que ter em mente, o Brasil é o país 02, cara, em tempo de tela, sabe? São mais de 9 horas na frente da tela. É bizarro, sabe? Então, assim, a galera pesquisa arroz, são 200 milhões de pessoas, cara, pesquisando coisas na internet. Então, se a gente não restringir a máquina, o anúncio vai aparecer para essa galera, eles vão clicar e eles não vão comprar, porque eles estão só pesquisando, tá? Navegando na internet, sabe? É importante ter esse critério também. Tá? Qualquer dúvida vocês me falam. Aí análise de campanhas. Passar rápido isso, né? Que aí, né, já entendo que vocês também essa parte agora mais final, eu acho que vocês já entendem bem. Análise de campanhas para mim, cara, é uma coisa muito simples. Você vê que a minha coluna aqui, né? Eu tiro a maioria das coisas. Cara, hoje em dia eu não tô nem aí para impressão, para clique, eu nem ligo para essas coisas também, porque o cliente também, o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, o que é importante para a gente, o custo médio, para saber se ele está dentro da média ali, né? Ou se pô, você tem uma campanha que o custo médio está muito alto. O custo, né? O tipo de estratégia de lance nem precisa aqui, no caso, né? Mas que a gente já viu lá. Conversões e o custo de conversão. Isso aqui é o básico, né? Essas colunas. Aí eu sempre segmento aqui também, no segmentar, para eu ver a categoria da conversão. Ó, foi um contato, foi um lead telefônico, para eu entender isso aqui também. Então, como que é a minha análise aqui? A gente tem um cliente com poucas conversões. Isso aqui fica muito... Essa análise fica muito melhor para quando você tem várias campanhas. Mas, cara, é uma análise básica aqui, ó. Primeiro de conversões. Quem converte mais? Pemex. 9 conversões. Quanto que a gente investiu nela? 171. Quem está convertendo menos? A Search. 5. E quanto que a gente investiu nela? 329. Qual foi o custo da conversão? R$19 a conversão da Pemex, 65.
Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um campeão, a gente tem um Neymar, é a Pemex. Então, a gente rodou a primeira vez isso aqui, a gente começou do zero. Então, a gente não sabia quem... Já, basicamente, às vezes, a Pemex ela vai ser campeã, né? Porque ela é a última versão do Google. Não sei se vocês já tiraram a certificação da Pemex. Não. Alguém tirou já? Eu Ela é não. braba, cara. Eu já tirei. Fala, Juan. Eu ia perguntar o seguinte, eu já Penei pra tirar Ela é a assim, ó. algumas campanhas de PMX. Oi? Foi mal, cortou. Minha internet tá Oi? ruim. Cortou, atravessei no áudio do Juan. Eu ia perguntar o seguinte, eu fiz algumas campanhas de PMX com meus clientes e o que eu recebi falar. de feedback deles foi que os leads estavam mais desqualificados. Você sente isso também? Então, se você deixar ela livre, isso aí acontece. Pode botar lá, cara, R$1.000, ela vai torrar. 10 mil no dia ela torra. Por quê? O que é a Pemex, né? A primeira vez que eu fui lá para fazer a certificação. Chega lá na hora, você vai lá, abre lá a certificação do Google Pemex. Ele fala assim, ó, volta lá na Search, estuda Search. Volta na Display, estuda Display. Volta na App, estuda vídeo. E depois você vem aqui e faz a prova. Então ela vai te jogar para lá, para todas as outras. Então o que ela é? Ela é o combo, cara. Ela junta tudo. Ela tem espaço no vídeo, tem espaço né, na geração de demanda, no Shorts, ela tem espaço no Google, ela tem espaço em 90% da web, né, no AdSense, ela tem espaço no Gmail, ela tem espaço no YouTube, ela tem espaço em aplicativo. Então, assim, ela é, cara, ela acha espaço para publicar teu anúncio. Aí, então, como que eu faço Pemex para não perder dinheiro? Começa muito criterioso, cara. Restringe ela até pensando em ela não rodar. Depois eu te mostro aqui. Né? A gente pode entrar mais nela para olhar ali. Mas assim, restringe ela muito. E começa com um orçamento bem baixo. Roda ela com R$10, sabe? Tipo assim, você pode ter até muito orçamento, mas roda ela bem pouquinho. Deixa ela ir passando pelo de aprendizado. Deixa ela tentar trazer uma conversão. Começa na search. Quem você vai ser campeão ali, normalmente é a pesquisa. Então, por isso que a gente fez aqui, ó, pesquisa e Pemex. Eu sempre falo, né? O mínimo para mim, mesmo que seja um cliente de R$500, é pesquisa, Pemex e uma display de remarketing, né? Para você trabalhar ali com orçamento embaixo também só tentando buscar aquele lead, apesar da Pemex fazer o trabalho do display de remarketing. Pode falar. Cara, as outras vezes interrompi, não quis interromper. Ali, cara, uma pergunta. A conversão da Pemex e a conversão da Search, por exemplo, é a mesma conversão? É tipo ligação? Ou porque se for, por exemplo, formulário, de repente, vai ser mais caro de Search mesmo, né? E aí vale mais a pena, de repente, né? Eu acho que tem que levar isso em consideração também, né? Com certeza. Por isso até que eu segmento aqui, né? Para ver as categorias. Porque aí para você ver, porque às vezes ela está te trazendo uma conversão que não é mais importante. Então aqui, ó, a gente foi contato, que é WhatsApp, né? E tem os leads telefônicos, e aqui lead telefônico e contato, né? Foram 5 aqui. Então, essa assim, seleção ali tu faz por filtro? Como é que tu faz aquela qualificação ali que eu perdi? Aqui, ó, segmentar, conversões, categoria da conversão. Boa. Tá? E tem vários tipos ali que você pode ver. Origem, por exemplo, tá vendo? Olha lá, veio do site, ou se veio do Google, para você entender de onde está vindo mais, né? Ou ação, para você ver o tipo de ação mesmo. Ó, aqui a gente vê, ó, o que foi contato de WhatsApp, tá vendo? Ó, a Pemex foi tudo Zap. E aqui já foi, ó, uma de Call from Ads, 3 do Zap e uma da Smart Campaign. Tá? Então... Esse contato WhatsApp aí provavelmente é uma conversão personalizada ali, um clique no botão, né? É o clique no botão que a gente que fez, né? Na verdade, ali no Tag Manager. Vai clicou no botão do WhatsApp e ele registrou. Agora, não necessariamente a pessoa mandou um WhatsApp, né? Pode ter uma perda, mas assim, né? É uma perda menor, eu acredito, porque ela já vai direto para o contato, né? Ela é aquela wa.me/número do telefone, já vai direto. E então, assim, pô, você vê aqui que na verdade até tá 30 e 20. Eu não sei se o Maicon mudou depois, mas assim, é isso. O que eu faço em análise de campanhas? Vamos olhar quem é o campeão, pô, tá trazendo conversão, é exatamente a conversão que eu queria, o WhatsApp. Aí liga para o cliente, cara, tá tendo um clique de WhatsApp aí, tá tendo, pô, tá tendo, não tá tendo. São coisas que a gente tem que ir analisando. Mas, pô, ela traz uma conversão por 19, a outra traz por 65, não faz sentido nenhum. Normalmente eu pego conta aqui, cara, Google é fogo, né? Porque
É difícil, né, cara? É uma coisa nova. Eu sempre falo assim, cara. Eu tô fazendo para uma gráfica agora expansiva. O cara é brabíssimo de orgânico. Ele há 2 anos investe em orgânico. Só para vocês terem noção, o site dele tem 50 mil URLs. Tipo assim, eu faço call com ele, cara, assim, ó. Eu termino de fazer uma análise com ele e ele fala assim, cara, vou passar um mês aqui, né, tchê, olhando aqui as coisas aqui, depois a gente volta nisso, porque vai dar trabalho. Então, assim, são só coisas muito bizarras, assim, que ele tem que fazer, sabe? Porque realmente ele tem um sistema, cara, assim, nunca vi nada parecido. Ainda mais numa gráfica, nunca vi nada parecido. E ele é brabíssimo. Você digita assim, ele fez páginas automáticas que o sistema dele gera. Então, você tá em Brasília, você digita cartão personalizado Brasília, aparece o cara. Porque ele tem autoridade, ele é bizarro. Então, assim, ele tem um trauma com o gestor de tráfego, porque ele fala, cara, o cara vem, falaram para eu tirar tudo, e aí fiz tudo novo, e aí não deu resultado nenhum, aí depois o cara nunca mais me atendeu, aí não sei o quê. É complicado, já peguei muita conta, cara, muita campanha, já peguei, tipo assim, cliente, né, Caneta Scral, por exemplo, que os caras vêm de uma agência, porra, monstruosa na Vila Olímpia, em São Paulo, com um andar inteiro, não sei o que, tu fala assim, os caras, 50 mil por mês, aí tu fala, pô, os caras devem, né, pô, vou abrir um ads aqui que eu vou aprender várias coisas. Aí tu abre e fala assim, meu Deus, os caras estão torrando dinheiro, coitado né, do cliente, porque tem coisas que são bizarras. Então, isso aqui é uma coisa muito criteriosa, assim, ó, de análise de campanha. Você olhou, cara, putz, normalmente você vai ver, assim, um investimento altíssimo na search, aqui vai estar, tipo, R$ 200, aí fez uma PMax ali com 30, por exemplo. Então, o cara tá gastando aqui 2 mil, 5 mil, 10 mil, e com a conversão altíssima, e a outra ali, o campeão ali, o Neymar, a gente quase não está investindo nele, diga lá. Não, foi sem querer, bati sem querer, desculpa. Tá. Então, assim, a análise principal que eu faço é essa. Cara, analisem custo de conversão, analisem os tipos de conversão e o que você vai fazer? Isso aqui o cliente ele não sabe, né? Porque a gestão é nossa. Então, a gestão nossa. Pô, tava investindo aqui 50, né, na Search aqui, cara, e 30 na PMax, mas a PMax tá me trazendo muito resultado. Aí a gente chega aqui no outro mês, pô, tava investindo 50 aqui, 30 lá, então vou tirar 30 daqui e jogar para lá. Então, vai ficar aqui com 60 e aqui com 20, sabe? Faz um redirecionamento aí, não quer dizer que você vai ter, normalmente, eu vou te dizer assim, por experiência, normalmente você bomba a parada. Quando eu faço essa mudança aqui, às vezes eu pego um cliente da primeira vez que já tem tudo rodando, tá tudo bonitinho, aí você olha e fala, caraca, tem um campeão aqui. É ROI, cara, né? O cara do business, ele é ROI, retorno no investimento, né? Retorno no investimento. O cara fala assim, putz, tem um ROI aqui de 8, e o outro tem um ROI de 1,2. Essa hora que você joga mais dinheiro nesse que tem ROI alto, no mês seguinte, cara, o cara vai te ligar e vai falar, mano, tá dando conversão aqui até não aguentar mais, velho. Vai dar uma pausa aí nas campanhas aí que eu não tô conseguindo atender, sabe? Ou então no e-commerce você vê, tipo, dá um boom no gráfico de venda quando você faz isso. Então, é uma análise bem interessante de vocês fazerem, sabe? Tipo, nesse aspecto, e é algo até importante que eu acho que você não precisa do cliente para nada. É algo que vocês vão botar a mão e aí, pô, vai fazer diferença pra caramba pra vocês. Vocês vão olhar ali, no mês seguinte o cara vai falar, bicho, mudou tudo aqui, tá massa aqui, parabéns aí pelo seu trabalho e tal. Então, uma coisa simples de se fazer, né? Só reformular orçamento dentro dos que mais ganham, mais estão trazendo resultados. Aí agora uma análise básica aqui, que eu, né, acredito que vocês também já estão acostumados a fazer, uma coisa bem comum, padrão. Vamos analisar, né, aqui palavras-chave e quem trouxe mais conversão dentro das palavras-chave, tirar as palavras-chave que, né, não estão qualificadas, estão consumindo muita grana e quase não estão trazendo resultado. Na verdade, aqui tá engraçado, porque parece que não rodou nada daqui. Provavelmente ele rodou mais na display, né? Então ele não rodou pela busca de palavra-chave. Aquela search lá, provavelmente ela trabalhou mais nos parceiros do Google, né? Trazendo clientes que já têm o perfil, do que, né, na busca mesmo a gente nem apareceu. Por que a gente nem apareceu na busca? Muito simples. Tem maior galera anunciando, tem maior galera com autoridade lá, tem um orçamento alto, e, cara, ele nem conseguiu posicionar a gente na busca aqui, tá vendo? Zero. Tipo, o que veio de resultado foi a PMax e foi parceiros do Google, porque isso também é que eu falo, cara, assim, a importância de você ter várias campanhas. A gente fica brigando muito num leilão antigo e muito caro, né, que é a pesquisa. E hoje o Google tem N formas de encontrar. Hoje não é mais aquela coisa assim,
o cara pesquisou, ele vai fechar na hora. Não vai, cara. Os cliques, eles só aumentam. Antigamente eram 6. A última análise que eu vi, já antiga, nem sei como é que tá agora, eram 12. 12 cliques até uma conversão. A pessoa vai pesquisar muito antes dela fazer uma conversão. Não é uma coisa imediata. Vou agora e já fechei. Então, a partir do momento que ela pesquisou, o Google já entendeu o cookie dela e ele vai atrás dessa pessoa com a nossa campanha. Então, eu não preciso ficar gastando toda a grana do mundo para ficar aparecendo entre as primeiras posições ali, tirando alguns clientes mais específicos, que é aquela coisa imediata. Por exemplo, no estacionamento ali é importante, porque o cara está dentro do carro, muitas vezes ele não vai pesquisar em casa qual é o estacionamento, ele está no carro, ele põe lá, estacionamento Guarulhos, ele quer fazer uma rota, e ele vai botar o carro ali na hora, sabe? A gente tem uma estatística muito maior no dia do que o cara que se programa, né? Coisa do brasileiro mesmo, o brasileiro, né, não tende a se programar tanto. Mas então o Google entende quem é a pessoa. Fala, Juan. Não sei se você já chegou a ver, mas tem um objetivo de campanha que é porcentagem de impressão lá no topo da busca. Você já chegou a testar? Já deu certo para você isso? Eu nunca fiz essa campanha, não. Eu faço ali só análise mesmo. Sempre fico analisando para ver como tá ali, para a gente tentar ficar em cima. Isso é uma campanha nova? Legal, cara. Quero até saber dela. Não, é um dos objetivos lá. Tem leads, tem leads, tá. tem cliques e tem parcela de impressão. Aí você consegue. Daí eu tentei, cara, mas não sei se deu certo. Daí tem que botar o percentual de vezes que tu quer aparecer no Aparecer. topo. Então, na minha cabeça, isso aí devia ser muito que aparecer a maioria possível. Maneiro. Esse meu cliente aqui, cara, vai ser massa dar uma olhada nisso aí. Depois eu vou vou mostrar aqui para vocês aí, só para vocês terem uma noção ali. Os caras gastam 12 prata, mais ou menos, por mês cada um lá. Então, análise de palavras-chave e outra coisa, assim, que eu sempre costumo analisar também, que é termos de pesquisa. Agora que mudou ali, cara, eu sempre esqueço, tá? Onde que ele fica? É insights e relatórios, aqui, ó. Campanhas, insights e relatórios. Então, termos de pesquisa, né? Acho que vocês devem estar acostumados também com isso. Analisar termos de pesquisa e quem trouxe mais resultado. Então, ó, você vê que aqui, ó, a palavra-chave que a gente colocou, ele não trouxe, né? Mas ele conseguiu uma conversão por R$1,33, que foi muito legal, por uma pesquisa que o cara fez que não tinha a ver com a gente, mas como tinha uma correspondência de frase, ele achou, que é Ortopedista Asa Sul. Então, aqui o que a gente faz, né? Travou. Travou. Para mim. Não, travou. Para mim, travou também. Não, é isso que a gente faz, galera. A gente fica olhando para analisar os gráficos. Para e olha. Analisa, pô. Exatamente. Pô, bicho, acho que eu vou sair aqui. Eu vou ter que sair também, cara. Pior que eu vou ter que sair também. Eu acho que ele passou o que ele queria passar de mais importante, né? Pô, até passou, né? Tipo, do tempo que teria. Achei ótimo. Valeu, os caras. Tchau, tchau. Pô, foi top. Pra mim já valeu.
Eu vou mandar uma mensagem para ele. Alguém vai ficar? Alguém? Cara, eu vou precisar resolver as coisas aqui do cliente, tem muita coisa para resolver. Eu também tenho um compromisso agora, daqui a pouco. Vai ficar, Eu tô Maurício? cheio de grupo, eu tô cheio de grupo aqui para responder, nem respondi ainda. Pois é. Olha, ele mandou uma mensagem ali, vamos ver. Caiu aqui. Eu digo que caiu na fibra aqui. Eu vou dar um reset aqui. Só um minutinho. Eu vou parar aqui, daí parei a gravação.